que você vai ouvir e aprender hoje é o que todos precisam, sem exceção, tanto eu quanto você, como todos os seres humanos precisam. Alguns, como você, têm humildade para reconhecer. Outros não têm e por isso não buscam. Eu estou me referindo à ajuda de Deus. Todo ser humano, quer ele acredite ou não, aceite ou não, todo ser humano precisa da ajuda de Deus. Mas a questão é como alcançar essa ajuda. Como conseguir essa ajuda. O que eu preciso fazer para que de fato eu consiga receber a ajuda de Deus nos momentos e nas áreas que eu mais preciso. Vamos aprender com o povo de Deus. O povo qual Deus escolheu de todas as nações e tirou lá do Egito para a terra prometida, o povo de Israel. O povo de Israel, no final do período dos juízes, estavam afastados de Deus. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Depois usou Josué para fazer o povo conquistar a terra prometida. E depois Deus foi levantando juízes, e quando os juízes estavam julgando, o povo prosperava. O juiz morria, o povo se afastava novamente, começava a fazer tudo errado. Aí Deus levantava uma outra liderança, levantava um outro juiz, o povo prosperava seguindo o juiz morria, e depois o povo começava a fazer tudo errado novamente. E assim estava acontecendo no final do período dos juízes. O povo de Israel estava afastado de Deus e sofriam as consequências desse afastamento espiritual. Por mais que você não reconheça ou não aceite, você não pode viver afastado de Deus. Mas se você insistir em se afastar de Deus, você vai sentir as consequências desse afastamento espiritual. E o povo estava sentindo na pele essas consequências. O povo estava afastado de Deus. O povo estava sem cobertura espiritual. E o povo estava sem um sacerdote que ensinasse. Você acha que uma pessoa vai prosperar? Você acha que uma pessoa vai ser feliz? Você acha que a pessoa vai conseguir prevalecer contra o inimigo estando afastada de Deus? Uma pessoa que não tem cobertura espiritual e uma pessoa que não tem sacerdote que ensine, você acha que essa pessoa vai prosperar? Afastada de Deus, sem cobertura espiritual e sem sacerdote que ensine, essa pessoa vai prosperar? O povo de Israel estava vivendo em profunda miséria e desprezo. Os inimigos ao redor estavam vencendo. Os inimigos entravam no território deles, levavam os gados, levavam os bens materiais, botavam eles para fora de casa, tomavam as casas deles e eles iam morar em cavernas. Até que o povo não aguentou mais e foi clamar a Deus por uma saída. Quando o povo clamou a Deus por uma saída, o que Deus fez? Levantou mais um juiz. Levantou mais um profeta. Levantou um sacerdote. Deus levantou Samuel. E Samuel vai ensinar o povo 5 passos. 5 passos para você receber a ajuda de Deus. Vamos aprender na pregação do profeta Samuel. Quero que você venha comigo. No livro do profeta Samuel. Capítulo de número 7, 1 Samuel. Capítulo de número 7. São 5 passos simples, fácil, mas muito poderoso. Se você aprender e praticar, você vai obter também a ajuda de Deus. Esperar você achar, para que nós possamos fazer a leitura juntos. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 2. Ou melhor, versículo 3. Então, falou Samuel a toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel significa toda a nação, todo o povo de Israel. Dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, deuses com D minúsculo, e os astarotes,
e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Somente até aí por enquanto. Uma mensagem curta que Samuel fez, mas muito poderosa e profunda. Aqui está todo o segredo dentro dessa pequena mensagem de Samuel. Está todo o segredo para você obter a ajuda de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas apenas do versículo 3 até o versículo 5, Samuel ensinou 5 passos fundamentais para quem quer receber a ajuda de Deus. Para quem quer encontrar uma saída onde não há saída. Quantos aqui querem a ajuda de Deus? Quem quer a ajuda de Deus, diga glória a Deus. Eu vou continuar a mensagem só para quem quer a ajuda de Deus. Quantos querem a ajuda de Deus, digam glória a Deus. Então vamos aprender com Samuel os 5 passos. A primeira coisa que ele disse: se converter de todo o coração. Se, quer dizer uma condicional. Eu só posso receber a ajuda de Deus se eu me converter de todo o coração. Converter significa mudar de rumo. É como você está dirigindo e de repente você faz uma conversão à direita. De repente você faz uma conversão à esquerda. Se converter é você mudar de direção. Quando você estava no mundo, você seguia numa direção. Quando você se converte, você muda de direção. Mas ele não fala apenas de se converter. Ele diz: se converter de todo, diga comigo, coração. Se converter de todo o coração significa uma transformação interior. Se a pessoa não se converte de coração, ela pode se mudar de roupa. Ela pode se vestir como cristão. Ela pode frequentar o culto como cristão. Mas ela não se comporta como cristão. Porque a conversão daquela pessoa aconteceu de fora para dentro. E a conversão verdadeira não acontece na sua pele, não acontece nas suas roupas. A conversão verdadeira, ela acontece primeiro dentro do teu coração. Se converter de todo o coração significa não mudar apenas de religião, mas é mudar de atitudes. Se converter de todo o coração significa uma mudança de caráter. Por isso a primeira coisa que Deus pede de você é o teu coração. Quando você se converte, você não se converte só na tua mente, você não se converte só com a sua aparência. Quando você se converte ao Senhor, você tem que se converter de toda a tua alma e de todo o teu coração. Você quer ver a primeira coisa que Deus te pede? Provérbios capítulo de número 23. Provérbios 23. Antes de Deus pedir que você seja dizimista, antes de Deus pedir que você seja ofertante, antes de Deus pedir que você se batize nas águas, antes de Deus pedir que você seja um obreiro, Deus vai te pedir isso aqui, olha. Provérbios 23. Acharam? Versículo de número 26. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O que Deus quer de você então? O que Deus quer de você?
Coração. É a primeira coisa que Deus te pede. O que uma mulher precisa para fazer um homem se casar com ela, hein? O que uma mulher precisa para fazer um homem se casar com ela? O que o homem precisa para fazer uma mulher se casar com ele? Ah, pastor, é só a mulher engravidar. Não. Se fosse assim, não estava cheio de gente pagando pensão por aí. É verdade ou não é? Não adianta dar um filho, mas não ganhar um coração. O que a mulher precisa para fazer o homem casar com ela é ganhar o coração. O que o homem precisa para a mulher casar com ele é ganhar o coração. Quando você tem o coração da pessoa, você tem a pessoa por inteiro. O que Deus quer de você é o teu coração. Quando você entrega o teu coração, você se entrega para ele por inteiro. Deus não quer você por parte. Deus não quer só o seu bolso. Deus não quer só a sua boca. Deus não quer só os seus pés. Deus quer o teu coração. Entendeu? Quando Deus ganha teu coração, ninguém vai precisar falar para você batizar nas águas. Não, eu vou batizar porque ele já ganhou meu coração. Ele está mandando, eu batizo. Quando Deus ganha teu coração, ninguém vai precisar insistir para você ser dizimista. Você já ganhou teu coração, ser dizimista é fácil. Quando Deus ganha teu coração, ninguém precisa falar para você que você tem que ser ofertante. Não, ele já ganhou teu coração. Teu coração não tem mais avareza. Teu coração está preenchido pelo amor de Deus. Então a tua vida inteira, toda a tua vida passa a ser do Senhor. Quando você se entrega para ele e se converte de todo o teu coração. A segunda coisa que Samuel disse para eles: tirai dentre vós os deuses estranhos. Quer dizer que eles estavam sendo subjugados pelo inimigo, estavam vivendo uma vida espiritual miserável, uma vida emocional miserável, uma vida financeira miserável, uma vida profissional miserável, mas ele tinha os seus deuses. Se ele tinha os seus deuses, por que eles viviam tão mal? E não era só um Deus que eles tinham, não. Eles tinham vários deuses. Eles tinham várias estatuetas dentro de casa. Vários ídolos, os quais eles faziam seus sacrifícios. Eles acendiam velas para esses ídolos. E mesmo assim não conseguem encontrar uma saída para o problema deles. Se eles já tinham deuses que trabalhavam no mundo espiritual, por que a vida deles estava tão ruim, hein? Sabe por quê? Eram deuses falsos. Eram deuses estranhos. Por isso que Samuel disse: tirai dentre vós os deuses estranhos. Vou te mostrar o que é um Deus estranho. Isaías, capítulo 43. Olha o que o próprio Criador fala a respeito disso. Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo. Deus não mudou. O mesmo que foi no tempo de Moisés, é o mesmo que foi no tempo de Samuel, é o mesmo que está falando conosco hoje. Ele não mudou. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não adianta nenhum padroeiro, não adianta nenhum mediador, não adianta nenhuma estatueta. Fora do Senhor não há quem possa te salvar. É por isso que o povo de Israel naquele momento não estava conseguindo encontrar uma saída, porque buscavam um Deus, mas não era o Senhor, o Criador do universo. Eram deuses criados pela imaginação humana, pelas mãos humanas. Versículo de número 12. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir,
e Deus estranho não houve comigo. O que Samuel falou lá atrás? Tirai dentre vós os deuses estranhos. Olha o que Deus está dizendo. E deuses estranhos não houve comigo. Quem está entendendo até aí, diga glória a Deus. Versículo de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Como que a pessoa, tendo a promessa de um Deus como esse, ainda vai fazer como o povo de Israel, buscar os deuses estranhos? Sabe como o povo de Israel estava querendo vencer os filisteus? Carregando estatuetas, acendendo velas para imagens de Baalins, dos Astarotes, e por isso estavam naquela profunda miséria. Mas Deus estava declarando que eles eram deuses estranhos, e por isso Israel não conseguia encontrar uma saída naquele tempo. Pastor, mas o que é mesmo um Deus estranho? Vou te mostrar melhor ainda. João capítulo 17. João 17. Olha, quem não é um Deus estranho para o Senhor? Esse é o único que Deus aceita. João 17, versículo 1. Jesus está orando aqui, ele faz a oração, que nós chamamos de oração sacerdotal. Está escrito: Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Veja bem, Jesus está orando, ele está falando com o Pai, mas Jesus não tem nenhuma imagem na mão, Jesus não está carregando nenhum tipo de ídolo, Jesus não está olhando para nenhuma imagem de escultura. Jesus, para falar com o Pai, ele ergue os olhos ao céu. Olha o exemplo de Jesus. Versículo de número 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne significa todo ser humano, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, não pode ter nenhum outro, a ti só, por único Deus verdadeiro. Quer dizer que qualquer outro é falso, é Deus estranho. A ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer dizer que para Deus, o único que pode ser visto como Deus, e que não é estranho para Deus, é Jesus Cristo. Você está entendendo? Qualquer outro, pode ser Pedro, pode ser Maria, pode ser Aparecida, pode ser Buda, pode ser quem for. Qualquer outro que não seja Jesus Cristo, para Deus, é um Deus estranho. E por que Jesus não é um Deus estranho? Uma vez Filipe disse para Jesus assim: Senhor, o Senhor tem falado tanto do Pai, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus ficou tão decepcionado. Jesus falou: Filipe, como você me pede isso? Eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda me pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim, porque eu e o Pai somos um. Jesus não é estranho, porque Ele é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Interessante que Samuel não diz só para tirar de dentro de casa, tirar dentre vós. Sabe por quê? Às vezes a pessoa se converte, ela até tira os ídolos de dentro de casa. Ela vai tirando as imagens de dentro de casa, mas ela ainda tem aquela reverência, ela não tirou do coração ainda. É só a pessoa passar em frente a uma capela que ela faz assim, ó, olha aqui para mim, ó.
Talvez você vai se lembrar disso. A pessoa já foi para a igreja, já está congregando, já foi até batizada. Aí passa em frente a uma capela, ela faz assim. Tirou de casa, mas não tirou do coração ainda. A pessoa passa, saiu do culto, acabou de sair da igreja. No caminho para casa, passa em frente a uma encruzilhada. Oh, com licença. Com licença não, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus, porque agora você serve ao único Deus verdadeiro e poderoso. O terceiro passo que Samuel deu foi: preparai o coração ao Senhor. Estão percebendo que não é só receber a ajuda de Deus de qualquer maneira? Existem algumas coisas que a gente tem que fazer. Samuel disse: preparai o vosso coração ao Senhor. Salmo de número 108. O salmista Davi, ele chegou a um ponto que ele considerava que o seu coração estava preparado. E ele vai dizer isso para Deus. Quero que você veja comigo no Salmo 108. Verso de número 1. Acharam? Está escrito: preparado está o meu coração, ó Deus. Forte, ele está falando com Deus. Deus sabe de tudo. Ele está dizendo: meu coração está preparado, Deus. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Seu coração está preparado? O salmista Davi, um homem de coragem. Porque Deus, ele sabe de tudo. Eu não posso falar para uma coisa para Deus que não é, se ele sabe que é. Ou vice-versa. É verdade ou não é? Se ele está falando para Deus, ó, meu coração está preparado, é porque ele se garante. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Te pergunto, o seu coração está preparado? Oh, pastor, eu queria dizer que sim, mas eu estou com ponto de safena. Tem problema, não é esse tipo de problema, não. É um coração com saúde espiritual. Sabe o que é um coração preparado? É um coração sem mágoa. É um coração sem rancor. É um coração que, por mais que a pessoa seja pisada e humilhada, a pessoa consegue liberar perdão. Ela não fica carregando aquele ódio no coração, sabe? Ela não fica com aquela vontade de se vingar, aquela vontade de dar o preço, para dar o troco, planejando. Essa pessoa ainda vai se ver comigo, o coração cheio de raiz de amargura. Como é que nós preparamos o nosso coração? Arrancando toda a mágoa, arrancando todo o ressentimento, arrancando todo o ódio e liberando o perdão. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos templo do Espírito Santo, amém? Isso quer dizer que Deus quer fazer morada na minha vida e na tua vida, amém? Mas como que Deus vai fazer morada num coração que está sujo? Imagina que você compra uma casa e vai se mudar para ela. Ou imagina que você aluga uma casa e vai se mudar para essa casa. A casa está fechada há muito tempo. A casa está cheia de poeira, teia de aranha, cheia de sujeira. Você vai morar nessa casa desse jeito? Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai dar uma boa lavada nessa casa, você vai jogar muita água nela, você vai deixar a casa um brinco, limpinha, e depois você vai morar. Assim o Espírito Santo não pode fazer morada num coração que não está limpo. Você tem que purificar o teu coração através da palavra. E quando o seu coração está limpo, você faz como o salmista Davi. Você vai cantar, você vai salmodiar, você não vai falar palavrão, você não vai amaldiçoar, você não vai murmurar, mas a tua boca sairá bênçãos, porque a tua boca vai ser uma fábrica de milagres, porque a boca fala o que o coração está cheio. Pergunta para essa pessoa abençoada do teu lado aí: seu coração está preparado? Se não está, prepara, porque senão não tem ajuda de Deus, não.
Amém? Quarto passo de Samuel: servir a ele só. A quarta instrução de Samuel naquela pequena mensagem que ele pregou: servir a ele só. Livro do Êxodo, capítulo 20. De onde foi que Samuel tirou isso? Vou te mostrar. Êxodo, capítulo de número 20. Versículo de número 1. Êxodo, segundo livro da sua Bíblia. O povo havia se perdido nisso, esqueceram dessa pregação. Samuel veio os ensinar. Êxodo, capítulo de número 20. Acharam? Versículo de número 1, acompanha aí comigo. Então, falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O povo tinha esquecido que Deus fez isso. Às vezes a pessoa esquece de tudo que Deus faz por ela. E tem gente que esquece muito rápido. Versículo 2. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Interessante que a mesma coisa está escrita na Bíblia católica. Mas na igreja católica tem um monte de imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus. O que tem no céu, minha gente? O que existe lá no céu? Quem está no céu? Jesus, os anjos, arcanjos, querubins. Então eu posso fazer uma imagem de Jesus para eu adorar aqui? Eu posso fazer uma imagem de um anjo para eu adorar aqui? Para eu fazer oração aqui? Semelhança alguma do que há no céu, Deus não permite. Nem semelhança alguma do que há no céu. Se você tiver uma Bíblia católica, pode acompanhar, porque está escrita a mesma coisa. Nem embaixo na terra, nem homens, nem animais, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás. Era isso que Samuel estava ensinando para o povo que eles tinham esquecido. Por isso que os filisteus estavam vencendo. Eles queriam a ajuda de Deus, mas estavam fazendo orações para as estatuetas, para os seus ídolos, praticando a idolatria. E Deus não divide a adoração dele com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não tem como servir a Deus e servir as imagens de escultura. Quem está entendendo até aí, diga amém. Versículo de número 5. Não te encurvarás a elas, nem a servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Olha como isso aqui é muito importante. Que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você está vendo como isso é perigoso? Visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Quer dizer, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. A idolatria aborrece a Deus. Mas quando a pessoa pratica a idolatria, ela não traz a maldição só para ela, não. Ela leva para os próprios filhos. Você está entendendo? É por isso que os filhos do povo de Israel estavam vivendo em miséria. Quando a pessoa nessa cegueira espiritual quebra esse mandamento de Deus, ela não atrai maldição só para ela, não. Ela atrai maldição para os filhos, para os netos, para os bisnetos, até a quarta geração. Assim como a maldição é hereditária, a bênção também é hereditária. Deus está dizendo, mas faço misericórdia aos milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você ama o Senhor, se você guarda os mandamentos, Ele não abençoa só a tua vida também não. Ele abençoa a sua vida, Ele abençoa os seus filhos, os seus netos, Ele abençoa a sua geração.
E aqui está a instrução de Samuel. Olha como a mensagem dele foi tão curtinha, mas tão poderosa, né? A quinta instrução de Samuel foi: congregai. Quero que você volte comigo lá onde nós começamos. 1 Samuel, capítulo de número 7. 1 Samuel 7. Versículo de número 4. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes. Tiraram todas as imagens, quebraram, jogaram fora. Acabaram com a idolatria. Resolveram servir só ao Senhor. E serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel. Quer dizer que ainda não era tudo. Congregai todo Israel em Mispá e orarei por vós ao Senhor. Sabe o que eu aprendo com Samuel? O povo de Deus precisa sempre de uma congregação. Samuel não disse: vocês já se converteram de coração, já tiraram os ídolos, agora pode ir cada um para a sua casa. Busque a Deus na sua casa. Ele disse: não, vocês têm que congregar agora. Se reúnam todos e congreguem. E Hebreus 10, 25 está escrito: não deixando a vossa congregação. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus precisa ter uma congregação. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Aquele povo estava sem sacerdote que ensinasse. Estava sem cobertura espiritual. Mas agora, a partir desse momento que eles estão congregando, eles estão debaixo de cobertura espiritual, eles têm um sacerdote que ensina, e agora eles têm uma palavra que vai dar direção. Se você faz parte do povo de Deus, meu amado e minha amada, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você já está congregando. Você tem a palavra de Deus que vai dar direção para a tua vida. Amém? Volta comigo no versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel. Ninguém pode ficar sem congregar. Em Mispá. E orarei, diga assim comigo, e orarei por vós ao Senhor. Então ele só ia orar por quem estava congregando. O que eu aprendo com isso aqui? Samuel era o pastor daquele povo. O pastor ou o sacerdote, ele só tem compromisso com quem congrega. A igreja só tem compromisso com quem congrega. Se a pessoa não quer congregar, é a opção dela. Porém, ela não está debaixo de uma cobertura espiritual, não está ligada a um corpo, e os sacerdotes também não têm compromisso com ela, já que ela não tem compromisso com a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de número 6, mas eles eram obedientes, se tornaram obedientes, né? Versículo 6 diz, e congregaram em Mispá, obedeceram a palavra, produziu fruto na vida deles. E tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, se converteram de verdade, estão até jejuando, se quebrantando. E disseram ali, pecamos contra o Senhor. Confessaram que estavam errados, deixaram o erro para trás e mudaram de vida. E pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Estão fazendo tudo certo, amém? Amém? Estão fazendo tudo certo, a palavra produziu resultado. Quando a palavra entra no coração, é isso que acontece e produz resultado. Eles começam a agradar a Deus. Quando eles começam a agradar a Deus, o inimigo se levanta. Os filisteus, quando ouviram que o povo de Israel estava congregado, que o povo de Israel jogou fora as estatuetas, os filisteus ficaram irados e foram com tudo para cima deles. Não é assim que o inimigo faz? Quando você está no mundo, o inimigo não está nem aí para você. O inimigo não quer nem saber de você, não se preocupa contigo. Mas quando o diabo fica sabendo que você está congregando, quando chega um demônio em forma Satanás e diz, olha, sabe o Joãozinho? Sabe o Marquinhos? Sabe aquele Daniel? Que passava o dia todo no domingo no bar, está na igreja domingo de manhã. 8 horas da manhã no domingo, a pessoa que ficava o dia todo no bar, agora está na igreja.
aquela pessoa que passava a noite toda na prostituição, a noite toda usando drogas, agora está indo para a igreja, está fazendo campanha, vai batizar. Os demônios, quando ouvem isso, eles ficam irados e vêm com tudo. O que vai acontecer com eles aqui? Volta comigo aqui, 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 7. Ouvindo, pois, os filisteus eram inimigos, representa Satanás e os demônios. Ouvindo que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Está vendo? Os filisteus ficaram sabendo, avisaram os maiorais, e os maiorais foram com tudo. Os filisteus é o diabo. Os maiorais representam Satanás e os demônios. Quando ouve falar que você está congregando, quando ouve falar que você está na igreja, quando ouve falar que você tirou toda a idolatria do teu coração, que você tirou os ídolos da tua casa, quando ouve falar que você não está bebendo mais, que você não toma pinga mais, o inimigo vem com tudo para cima de você, porque ele quer te tirar da congregação, ele quer te tirar da presença do Senhor. Eles temeram, mas você não precisa temer, porque se por um caminho o inimigo vier contra ti, por 7 caminhos, ele vai ter que bater em retirada, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Você entendeu por que o inimigo tenta encontrar levantes contra a tua vida para te tirar da igreja? Sim ou não? Quando foi que o ataque aconteceu? É só a gente ser um pouquinho inteligente. Quando foi que o ataque aconteceu? Quando estavam congregando. Quando estavam ouvindo a palavra. Quando estavam dando ouvidos ao líder espiritual. O diabo não quer ver você congregando não, meu amigo. O diabo quer tirar você da igreja. O diabo quer espalhar o rebanho. Você está entendendo? É por isso que é tanto levante, é desânimo, é fofoca. O diabo vai tentar de tudo. Uma coisa eu sei, ele não quer você na igreja. O diabo vai ficar muito feliz se você não voltar mais aqui. Vai ficar feliz demais. O diabo vai mandar um presente para você se você não voltar mais aqui no domingo que vem. O diabo vai ficar muito feliz se você disser: eu não congrego mais, eu vou congregar na minha casa agora. Minha congregação é em casa. O diabo vai falar: parabéns. Entendeu? Você está entendendo? É por isso que o diabo está se levantando contra a tua vida, porque ele sabe que você está caminhando no caminho certo, você está congregando, está ouvindo a palavra, então fica firme no lugar que Deus te colocou. Congrega, ouve a palavra, coloca em prática, porque Deus vai te abençoar, e o diabo não vai te tirar do lugar que Deus te colocou. Então diga assim comigo: quem me colocou aqui foi Deus, e o diabo não vai me tirar. Amém? Versículo de número 8, já estou terminando, vou ser breve hoje. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Que coisa estranha, né? Os inimigos estão chegando. Eles estão ali cultuando. Eles estão orando, jejuando, ouvindo a palavra. Eles não estão preparados para uma guerra. E de repente chegam os inimigos bem armados e vão com tudo para cima deles. Eles ficam desesperados. Nós nem sequer sabemos lutar. Não temos armas para lutar. E nós viemos aqui para cultuar. Nós não viemos aqui para uma guerra. O que nós vamos fazer agora, Samuel? O inimigo está aí. Não tem saída. Assim que você se sente às vezes.
O diabo vem com tudo e você se sente cercado por todos os lados. É um ataque na família, é um ataque no casamento, é um ataque na saúde. E chega uma má notícia aqui, é um ataque na vida financeira. E você fica como eles, cercado para todos os lados, sem saber o que fazer. Samuel, ora por nós. Porque fisicamente não tem saída. Só Deus vai mostrar uma saída agora, Samuel. Aí Samuel faz algo inusitado. Samuel vira as costas e sai andando. Eu imagino eles pensando assim: não acredito que o nosso líder vai nos deixar agora, quando nós mais precisamos. Logo agora, no meio desse ataque do inferno, o nosso pastor vai embora, Samuel vai embora. O nosso sacerdote vai embora agora que a gente está precisando de cobertura espiritual. Samuel vai virar as costas, vai deixar a gente agora, logo agora. Aí Samuel vira as costas e sai. Só que ele não vai embora. Ele vai lá no rebanho e pega um cordeirinho. Cordeirinho novinho. Cheirando a leite ainda, sabe? E cordeirinho branquinho que ainda mamava. Parece um mascotezinho que a gente tem pena de maltratar. A gente tem pena de maltratar um cordeirinho. Aí Samuel pega aquele cordeirinho e sacrifica ao Senhor. Derrama o sangue daquele cordeiro e oferece um holocausto a Deus. A fumaça daquele holocausto sobe às narinas de Deus como incenso e cheiro suave. E Deus deu ouvidos a Samuel. Olha a resposta de Deus agora. Quero que você venha comigo aqui para a gente terminar. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 9. Então Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou inteiro. Para Deus você não pode dar nada pela metade. E sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou. Trovão vem de baixo ou vem de cima? De cima. Quando não tem resposta na terra, é porque a resposta vem do céu. Nem sempre vai ter resposta na terra. Nem sempre vai ter uma resposta explicável, uma resposta tangível. Nem sempre vai ter uma resposta intelectual, mas sempre existe resposta espiritual. Nem sempre tem resposta da terra, mas sempre tem resposta de céu. Nem sempre tem resposta do homem, mas sempre tem a resposta de Deus. Vai ter horas que só Deus vai poder dar uma saída para você. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de número 10, foi onde eu parei, não foi? E o Senhor, aquele dia, trovejou grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, e perseguiram os filisteus. Interessante. Por que tudo isso aconteceu depois da morte do cordeiro? Interessante, não é? Por que Samuel não apenas orou, mas ele fez questão de ir lá no curral e sacrificar aquele cordeiro? E quando Deus viu aquele cordeiro sendo sacrificado e o sangue derramado, Deus deu ouvidos, porque o que o cordeiro representa? Aquele cordeirinho tipifica Jesus Cristo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O povo tinha se arrependido. Confessaram os pecados, só que derramaram água. E a água só não limpa o pecado, não. Tem uma lei espiritual que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para você ter os seus pecados perdoados, você precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.